Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo, nossa alegria, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Celebramos, meus irmãos e minhas irmãs, a razão profunda da nossa fé, o sentido profundo da nossa existência. O Senhor ressuscitou. A nossa esperança não é vazia, a nossa vida não é perdida sob o selo da morte. A nossa confiança não está abalada, a nossa fé é total. A nossa fé é a fé da Igreja, e a fé da Igreja não é outra que a fé no Cristo ressuscitado. A nossa liturgia de hoje nos é ajudada pela nossa primeira leitura de Atos dos Apóstolos, a entender que a base da nossa fé é um acontecimento dentro da história. A nossa fé não é teoria, não é uma ideia sobre Deus, não é mito, não é lenda, mas é o fato histórico de Jesus, contemplado aos olhos da fé, à luz da ressurreição, sob a força do Espírito Santo. É a fé dos apóstolos da Igreja. A nossa segunda leitura, Paulo diz que vida de ressuscitado é uma vida que tem também um respaldo ético. Ele diz respeito à nossa postura em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação à vida. Fé no ressuscitado precisa um envolvimento prático no nosso dia a dia. E o nosso Evangelho, ele nos traz a difícil caminhada em direção à fé da ressurreição. A ressurreição é uma fé difícil, e somente trilhando um caminho nós podemos nos encontrar com o Cristo ressuscitado já aqui na nossa vida. A nossa primeira leitura, Pedro, príncipe dos apóstolos, em nome das colunas da Igreja, ele manifesta a razão da sua fé, o motivo da sua esperança.
Vós sabeis o que aconteceu. Vós sabeis. No nosso Evangelho nós vamos encontrar que Maria Madalena não sabia. Antes de todos esses episódios, no início da sua paixão, nós vamos encontrar Jesus, segundo o evangelista João. Jesus que, sabendo que chegou a sua hora, a hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia da sua hora, Jesus sabia do cumprimento das profecias, Jesus sabia, porque o Pai o conduzia, o Espírito iluminava. Jesus sabia do efeito daquela hora, Jesus sabia do mistério que envolvia aquela hora, um mistério carregado pelo amor do Pai e com efeito na vida dos homens, sabendo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pois bem, Pedro diz, vós sabeis, trata-se de um fato histórico, trata-se de um acontecimento inegável na época, todos sabiam, vós sabeis. Mas sabeis realmente mais do que o acontecimento? Sabeis ler no profundo dos acontecimentos, movidos pelo Espírito de Deus, e à luz do novo acontecimento, a Páscoa, sabeis realmente entender o profundo significado destes acontecimentos? Diz respeito a Jesus o Nazareno, a Jesus grandioso em palavras e gestos, a Jesus que nós todos testemunhamos tudo aquilo que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a Jesus que mataram pregando numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Todos sabem, todos participam deste acontecimento que, afinal de contas, é resguardado pelo mistério. É um acontecimento, o fato da ressurreição, manifestado pela fé dos apóstolos. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele se manifestou às testemunhas escolhidas. Nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, nós estivemos com Ele. E desta fé, deste fato, nós damos o nosso testemunho. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Esta é a fé da Igreja, enraizada, alicerçada na fé dos apóstolos. Mas a Igreja das origens acreditou em tudo isso de uma maneira fácil, e a Igreja de hoje continua a acreditar na fé da ressurreição, sem elevá-la a mito, a lenda, a coisas do passado, que agora só tem significação e simbolismo, um mistério resguardado pelo mito? Ou cremos realmente que Cristo ressuscitou no meio da história, tendo sido morto, levantou da morte para a vida e já não morre mais, mas se perpetua vivo entre nós? E a nossa Igreja caminha com Cristo ressuscitado, caminha nos seus passos, rumo a ela também à sua ressurreição. A ressurreição que brotou para nós no momento da cruz e depois é atualizado para cada um de nós no momento do nosso batismo. Creio na ressurreição. Não é fácil, é uma fé difícil. Precisa caminhar, e o nosso caminho está envolvido em trevas.
precisa amanhecer nesta busca e deixar que o sol que nasce ilumine os nossos caminhos. É a Madalena bem de madrugada, ainda escuro, quando ela vai ao túmulo de Jesus. A pedra foi retirada. Quem retirou? Diz o outro evangelho, aquele de Marcos, e a pedra era muito grande, desproporcional à força das mulheres. Quem retirou aquela pedra? Maria não entende que aquela pedra fora retirada de uma maneira diferente com que fora retirada a pedra de Lázaro. A pedra de Lázaro foi, traduzindo bem, afastada, momentaneamente afastada. A força do verbo, da palavra que João usa, o verbo grego, para dizer esta pedra foi retirada definitivamente. Ele usa uma voz, ele usa um tempo verbal, que em grego quer dizer um acontecido que perdura para sempre. Esta pedra foi retirada e nunca mais será recolocada. Nunca mais a morte tem poder sobre nós. A Madalena compreendeu, sai correndo e vai ao encontro de Pedro, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocá-lo. Novamente Maria usa o mesmo tempo, a mesma voz, o mesmo jeito que o evangelista usava para dizer que retiraram momentaneamente a pedra do túmulo de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, provisório, afastaram simplesmente a pedra da abertura do túmulo, e não sei onde o colocaram. Maria Madalena, tão envolvida no amor a Cristo, no amor de discípula que foi, mas não consegue enxergar. Ela é símbolo e sinal de todo cristão que ainda hoje proclama a ressurreição, mas de uma pedra rolada provisoriamente. Uma fé tão provisória que voltamos novamente a descrer nos perigos e ameaças que a nossa vida nos coloca. Voltamos a não crer quando o Senhor não responde momentaneamente das alturas às nossas necessidades, não vem ao encontro dos nossos perigos. A pedra da fé de muitos cristãos ainda é uma pedra afastada. A ressurreição é como aquela de Lázaro, uma mera reanimação, mas Lázaro voltou a morrer. A nossa fé é provisória, a nossa busca do milagre reflete uma ressurreição provisória, uma ajuda momentânea para tornar apenas suportável o dia de hoje, a nossa vida de agora. Não é a ressurreição da pedra que rola para longe e nunca mais será colocada. A morte nunca mais terá a última palavra sobre nós. Corre, Madalena, corre. Corre ao encontro do Senhor, movida pelo seu afeto. Afeto do amado que não volta mais. Volta Maria para o túmulo. Volta porque o Senhor ressuscitou. Mas agora são dois discípulos que correm. Simão e o discípulo que Jesus amava. Geralmente se diz por aí, porque o evangelista disse que João, não é João, é o discípulo que amava. João é o que escreve essas palavras. O discípulo que amava corria mais do que Pedro, porque Pedro já é envelhecido e João era mais novo, o discípulo amado era mais novo. Não se trata de uma maratona. Não se trata de força física, os dois correm juntos, porque eles são discípulos de Jesus. E para alcançar a fé da ressurreição, não basta um caminhar lento,
precisa correr, precisa avançar na fé, precisa se tornar mais maduro. Mas no discipulado, corremos todos juntos como igreja, uns correm mais, porque estão tão leves de outras preocupações, outros correm menos, porque cansou o seu caminho, ou porque está tão imbuído de tantas ideias a respeito mesmo de Jesus e da sua igreja, da sua fé, que não corre mais, está envolto nas suas certezas. Precisa pensar, precisa buscar a única certeza, raiz de todas as outras verdades. O Senhor ressuscitou, a nossa esperança não é vazia. Precisa chegar ao túmulo e ver. Pedro viu, como a Madalena no jardim viu o Senhor e pensou que era o jardineiro. Viu, colocou os seus olhos nele, demorado, cansativo, decepcionada, e não conseguia ver mais do que isso. Pedro entra e vê o sudário, talvez o sudário que nos é exposto nesses dias, o sudário, o lençol que envolve Jesus e o véu que sai do seu rosto. Ele não está de qualquer lado, qualquer jeito no chão. Não se trata de um rapto, de um roubo, como a Madalena pensava. Roubaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Está ali, dobradinho. Aquela obra é uma obra pensada, é uma obra que realmente organiza a nossa vida. O véu que sai do rosto de Jesus. Agora o rosto de Jesus já não traz mais somente o véu da sua humanidade. Este véu caiu e nós podemos contemplar o seu rosto de ressuscitado. Pedro viu, mas não consegue ver mais do que simplesmente estes sinais que o levarão à fé profunda. É o discípulo amado que viu e agora o evangelista completa para este: viu e acreditou. Uma visão profunda no fato histórico, uma visão que aceita e acolhe o anúncio dos apóstolos, não simplesmente como uma testemunha da história, para ficar apenas testemunhas ditas nos livros de história, mas testemunhas de dentro da história que perceberam o significado, o sentido profundo dos eventos, dos acontecimentos, envolvidos pela luz pascal, motivados, inspirados pelo Espírito, eles viram a face do ressuscitado. E o discípulo amado, representante mais do que de João, de todos aqueles que haveriam de crer sem ver, viu e acreditou. Não viu lençóis, não viu panos, nem na sua ordem dobradinhos, não viu anjos, mas de dentro da fé apostólica ele acreditou. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no nosso itinerário, na nossa caminhada de fé. Ainda buscamos o Senhor envolvidos num afeto, num amor humano, e precisamos ir adiante. Precisamos ouvir a voz do ressuscitado, como a Maria, Maria, Maria. Aí então, ao ouvir o seu nome, ela compreendeu a extensão de tudo aquilo que lhe acontecia. Maria, não me toques, porque ainda não subiu ao Pai. Precisamos entender como Maria, que a nossa relação com o ressuscitado não é somente uma relação afetiva de um amigo nosso, mas está além de tudo isso. Não me toques. A nossa relação agora é diferente, é mais profunda, é mais completa, envolvida no próprio mistério de Deus. Que este domingo da ressurreição nos abra um caminho novo, que a fé na ressurreição, ainda mais que agora nós estamos impedidos de estarmos aqui juntos, na igreja,
e como comunidade nós aquecermos uns aos outros no sentido da fé, num coração que ama a Deus, ama também os irmãos. Talvez na frieza da nossa casa, curtida em um certo momento, mas agora, quem sabe, já começando a ficar sem graça, ficar um pouco pesada, como dizia o nosso bispo ontem, quase que um túmulo que não deixa viver, que não deixa sair, que impede nossos passos, que impede nossos relacionamentos. Agora, nesta casa, neste frio de distanciamento da nossa vivência de fé da igreja como comunidade, quem sabe nós possamos agora, como João, perceber mais profundamente, como discípulo amado, perceber mais profundamente o sentido da nossa fé, a fé no ressuscitado. E enfim, as palavras finais de Paulo, que atualizam a fé na ressurreição para a vida ética, para a vida concreta das suas comunidades. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Não dá como a gente pensar esses dias que nós estamos até mesmo selecionando o que importa na nossa vida. Deixamos tantas coisas, até nosso trabalho, até nossos estudos, pelo menos presenciais nas nossas escolas, as nossas amizades, que nós considerávamos as coisas mais elementares, as coisas mais profundas, mais com sentido para a nossa vida, e nos fechamos em casa, apenas conosco mesmo e com aqueles que nós dizemos família. Talvez este momento veio para nos purificar um pouquinho mais, para nós voltarmos às coisas que realmente têm sentido. E aqui em Paulo, as coisas celestes, não as terrestres. Tudo isso passa, tudo isso nós deixamos de lado, e o que levamos? Somente aquele amor que não muda de ideia, aquele amor profundo em Deus, a Deus e através de Deus ao nosso próximo. Isso é o essencial. Cristo ressuscitou para que nós tenhamos mais vida, para que nós levantemos-nos das nossas mortes e vivamos profundamente a vida de ressuscitados que se nos abriu no nosso batismo. Feliz Páscoa a todos nós e que a vida do ressuscitado nos dê força, coragem e nos console.